Antes de prosseguir com esse vídeo, eu não falei para vocês que o Flamengo já ia voltar ao Mundial de Clubes, que a gente ia ter tempo para se planejar, né? Espero que seja bem dessa vez, né? Pois é, que não vacilem como o Braz vacilou dessa vez, mas a gente vai ter oportunidade de novo, né? O Mundial de Clubes ainda, né, nesse molde que foi desse ano, acontecerá entre os dias 12 e 22 de dezembro na Arábia Saudita, tá? Então tá confirmado, o Mundial 2023, o Infantino confirmou que será realizado lá na Arábia Saudita de 12 a 22 de dezembro. E olha só, também tem uma outra informação, né? E lembrando que esse Mundial aí é o Mundial que a gente sabe que é mais tranquilo, né? O Mundial que a gente está falando é o que deve ter em 23, que vai ser em dezembro, e vai ter também, muito provavelmente, em dezembro de 24. E aí, um novo Mundial vai acontecer, né, em 2025, esse que vocês estão vendo a informação aí agora. A FIFA confirmou para 2025 32 clubes, 12 vagas para a Europa da UEFA, 6 vagas para a Comebol, América do Sul, 4 vagas com CONCACAF, Ásia e África cada, 1 vaga para a Oceania e 1 vaga para o país sede. Deve acontecer nos Estados Unidos, então deve ter 1 vaga para a MLS. Mas o Infantino, a gente sabe que não é ele que decide as 6 vagas da Comebol. E a Comebol já tinha decidido como seriam distribuídas essas 6 vagas para o Mundial, no caso, né? As vagas que a Comebol que define, o Alejandro Domingues já tinha falado que seriam, né? Inclusive a gente já teria aquele Mundial de Clubes de 2021 que foi adiado ou que não aconteceu por causa da pandemia. E aí o que acontece? Seriam os 4 últimos campeões da Libertadores e os 2 últimos campeões da Sul-Americana. Mas agora tem uma competição nova que vai ser um Pan-Americano. E aí eles vão definir para essas 2 vagas se elas vão para a Sul-Americana ou para o Pan-Americano, ou 1 para cada. Mas os 4 últimos campeões da Libertadores são mantidos. Ou seja, com isso, o Flamengo está garantido no Mundial de Clubes de 32 equipes em 2025 e ainda pode, ganhando a Libertadores, o tetra da Libertadores, garantir vaga nesse Mundial com o formato atual. O próximo formato, com 32 equipes, o Flamengo pode garantir, né, simplesmente por ter sido campeão de 2022. O Palmeiras pode estar garantido? Sim, mas para isso o Mundial de 2025 tem que acontecer até no máximo meio do ano, meados do meio do ano. Por quê de 2025? Porque se for no final do ano, como vai ser 2023 e deve ser 2024, aí eles pegam o campeão do ano, o campeão de 24, o campeão de 23 e o campeão de 22, que é o Flamengo. O último indicado é o Flamengo. O Palmeiras, campeão de 2021, já não estaria entre esses indicados. Para o Palmeiras estar garantido, o Mundial de 2025 tem que acontecer antes do fim da Libertadores, o que não deve acontecer porque eles já estão voltando a data do Mundial para dezembro, né, quando as competições estão encerrando. Então, para trazer para vocês que o Vampeta opinou aqui também sobre o Vitor Pereira, né? Eu acho que ele não vai acertar nada no Flamengo. E ainda vai ter problemas com os jogadores. Eu ganhei uma aposta porque falei com o garçom. Não é título. Vamos apostar que ele vai brigar com algum jogador do Flamengo antes de chegar em março. Eu disse que seria o Vidal, Arrascaeta ou Gabigol. Vai brigar com um dos 3. Não levou um mês, ele pagou a bebida para mim. O Vidal jogou tudo no banco, disse o Vampeta. Ele continuou falando o seguinte, ele era ruim no Corinthians, foi para a final da Copa do Brasil, mas pegou o Santos Atlético Goianiense, que foi rebaixado, e com o segundo tempo bom na final. Terminou entre os 5 do Brasileirão, mas o Silvinho também terminou e com um plantel inferior. Só terminou nessa posição com os jogos em casa, e eu não vi esse trabalho bom do Vitor Pereira. O Vampeta detonando aí o Vitor Pereira. Eles estão loucos que o Vitor Pereira saia do Flamengo, né? Estão fazendo aí uma mega campanha para que o Vitor Pereira saia do Flamengo. É impressionante. E emprestado aí ao Fenerbahçe da Turquia até julho desse ano, o Gustavo Henrique não vai permanecer por lá. Notícias já saíram lá nos portais turcos. O próprio Vene também já trouxe, a gente também já trouxe nessa confirmação que o Fenerbahçe não quer continuar com o zagueiro Gustavo Henrique.
não está na lista de prioridades deles. E nesse cenário o zagueiro deve retornar ao Flamengo no meio da temporada. No entanto, não se sabe ainda se ele vai ser utilizado, acredito que não, por Vitor Pereira. E aí ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. O Flamengo depois perderia o jogador de graça, que o Flamengo já investiu dinheiro nele. Também já recebeu pelo empréstimo monetizado ao Fenerbahçe. E de acordo com o Thiago Cordeiro, jornalista, o Grêmio está de olho na situação e avalia uma investida no zagueiro. Inclusive hoje eu tive um jornalista lá do Sul me pedindo o contato do empresário do Gustavo Henrique, o Diogo, né? Eu esqueci agora, acho que é do Zero Hora, não lembro agora. Ele me pediu o contato aí do empresário do Gustavo Henrique porque estava com esse bafafá lá que o Gustavo Henrique estaria indo para o Grêmio. Rival do Flamengo, aspas, né? A matéria fala rival, mas o Grêmio não é rival do Flamengo, né? É um outro time do futebol brasileiro. A gente hoje, praticamente o único rival que o Flamengo tem e o Palmeiras tem. Às vezes aparece um Corinthians numa final, mas Flamengo e Palmeiras é que tem rivalidade hoje no futebol brasileiro. Nem rivalidade local a gente tem mais. Então, agora com as SAFs pode ser que volte realmente, faz sentido. Então o Grêmio está de olho na situação e avalia uma investida no zagueiro, né, que antes de vestir a camisa do Flamengo defendeu também o Santos, né? Então, falar aqui agora sobre essa questão da virada de mesa antes, né, do Brasileiro começar, que nesta terça-feira os clubes estão se reunindo para discutir a redução do número de rebaixados no Campeonato Brasileiro. Dirigentes aí se reuniram, né, no caso estão se reunindo hoje, né, no Conselho Técnico da Série A para discutir a possibilidade de reduzir de 4 para 3 o número de rebaixados, e a ideia conta com a simpatia da maioria dos clubes, mas precisa ter o aval da CBF para ser incluída em regulamento. Além dos dirigentes dos clubes, os dois movimentos que pretendem criar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro, a Libra, né, Liga Forte Futebol, concordam, Libra e Liga Forte Futebol concordam com a redução do número de rebaixados por temporada, utilizando o argumento de que esse é o número de descensos em algumas das principais ligas europeias, como a Premier League. Ou seja, como a maioria dos clubes do futebol brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, em teoria já concordam com a redução, a questão agora é saber qual será a posição da CBF após o Conselho Técnico, né? Querem diminuir, quem está lá em cima não desce mais, né? Na verdade, uma chance a menos, né? Uma posição a menos. Por isso que eu estou brincando com essa virada de mesa antes de começar a competição. Óbvio que é uma brincadeira, né? Antes de começar o Campeonato Brasileiro. Mas não deve ser, acredito que não seja já para essa edição desse ano, é quando tiver aí tudo mais adiantado com relação às ligas aí. Então, a gente tem aqui também uma outra informação interessante para passar para vocês, que o Flamengo entende já ter feito a sua grande contratação desse ano, o Gerson, mas a questão é que vendeu, né? Vendeu o João Gomes. Diante disso, o Flamengo seguirá aí uma pré-lista de observação para ver as oportunidades de mercado, né, em posições como lateral direito, lateral esquerdo, volante, meia e ponta, tá? O Flamengo, para soltar o dinheiro, tirar o escorpião do bolso, vai também precisar saber como fica a situação de jogadores recém-recuperados por lesão, no caso Bruno Henrique, Rodrigo Caio, e a gente sabe que tem também a questão da adaptação do Cebolinha. Então o Flamengo aguarda aí a evolução também física de Arrascaeta, Everton Ribeiro, para entender se vai precisar realmente investir pesado nas próximas janelas, né? Informação do Diogo Dantas, do Jornal Extra, né? O Vasco deseja, aí, o Cuejá queria voltar para o Flamengo, queria voltar para o futebol brasileiro, o Al Hilal aceita negociar, assim como aceita negociar o Michael também, e o Cuejá, né, tem aí o interesse do Vasco. O Vasco deseja a contratação do ex-volante do Flamengo. O Clube Cruz Maltino esteve muito perto de contratar aí o colombiano, mas esbarrou na insistência do Al Hilal em segurar o jogador para o Mundial de Clubes, em que o time foi vice-campeão. O Cuejá aceita voltar ao Brasil, estaria disposto a reduzir seu salário, e o Flamengo, no entanto, não demonstrou ainda, como a gente falou mais cedo, interesse em repatriar o atleta até o momento. Não vamos perder para o Vasco o Cuejá, né? Pelo amor de Deus, né, diretoria?
É o Pitbull que fica certinho no lugar do João Gomes. Ah, mas é mais velho. Mas é certinho, é ganho desportivo. Você não tem que se preocupar com ganho financeiro, é ganho desportivo. Não vai dar mole com o Cuéllar, né? Pelo amor de Deus, né? E a gente agora fala sobre a situação do Arrascaeta, que visando a final da Recopa, o Flamengo dará um tratamento especial ao Arrascaeta para que o meia possa recuperar o tempo dedicado nas férias para tratar uma lesão no pubis, né, que o impediu de manter minimamente a forma. O planejamento do departamento médico é que o uruguaio faça um trabalho físico individualizado, né, à parte, pensando em recuperá-lo até o dia 20, data do primeiro jogo da final da Recopa contra o Independiente Del Valle. Ele também sentiu aí um incômodo, né, na coxa, no jogo contra o Al-Ahly, né, e foi retirado justamente para não ter uma lesão. O departamento médico vai avaliar no dia a dia as demandas do jogador para que possa aprimorar as carências em um curto espaço de tempo. A avaliação de momento é que a Arrascaeta está recuperado da pubalgia e agora precisa, de fato, intensificar os trabalhos de carga, né? Isso aí a gente acha importante porque muitas vezes, né, o jogador, por não estar no seu melhor da forma, ele pode acabar se lesionando em outro local, que foi o que o Flamengo evitou no jogo contra o Al-Ahly e que está fazendo tratamento para estar melhor em tudo, em todos os sentidos, né?